Você tenta interagir, tenta conversar, compartilhar a sua vida e o seu marido não te dá atenção? Ele fica lá no celular, na TV, com os amigos, te passando a mensagem de que qualquer coisa é mais interessante do que você. Então fica comigo que aqui você vai entender o que piora essa situação e 5 passos simples que vão fazer ele nunca mais te ignorar. Eu sou Kelly Toledo, terapeuta, e aqui você encontra tudo o que você precisa para tirar o seu casamento da crise. Então, me segue para não perder nenhum conteúdo e já dê aquele joinha, né? Depois, se você não gostar, você volta aqui e descurte. Só curte agora porque eu sei que depois você esquece. E eu vou direto ao assunto, ok? Primeiro, você precisa entender o que piora esse problema, né? Para que você pare de fazer essas coisas. E uma coisa que eu vejo demais no meu trabalho são mulheres que lutam muito pelo casamento. Só que lutam do jeito errado. E ao invés de aproximar, acabam afastando ainda mais os seus maridos. Por isso, você precisa ter consciência dos erros para você nunca mais fazer isso. Então vamos lá. 2 coisas que pioram, que você precisa parar de fazer para que seu marido nunca mais te ignore. A primeira delas é ficar atrás dele reclamando que ele não está te dando atenção. Mesmo quando você está certa, a reclamação, ela aciona um mecanismo de luta e fuga no seu marido. Todas as vezes, presta atenção nisso, que você reclama o seu marido, ele luta ou foge de você. Mesmo quando você está certa. Então, isso quer dizer que você tem que ficar quieta e aceitar tudo como está? De maneira nenhuma. Mas reclamar não resolve. Resolveu até hoje? Não resolveu, não é? Então, reclamar que ele não está te dando atenção só vai fazer ele lutar ou fugir de você. Lutar é o quê? Brigar, ser rude, falar coisas que te machucam. E fugir é se afastar ainda mais. Se recolher mais no celular, sair de casa, se afastar emocionalmente de você. Então, reclamar nunca é legal. E segundo, quer ficar atrás desse homem paparicando ele para mostrar que você é uma excelente esposa e que por isso ele precisa te dar atenção. Todas as vezes que você faz isso, na verdade, ele se acha cada vez mais e ele acaba te ignorando com mais frequência. Então, você deve sim mimar e paparicar o seu marido quando ele faz coisas boas, não quando ele te ignora. Ok? Então agora que você já sabe o que você não deve fazer, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Nunca mais eu faço isso. Essa é uma maneira de você firmar aqui um compromisso comigo e com você mesma. É igual a assinatura de um contrato. Então vai lá e escreve, nunca mais faço isso. Que é uma maneira de você firmar um compromisso com a recuperação do seu casamento. E agora que você já sabe o que não fazer, eu preciso refletir sobre 2 coisas importantes com você antes de te dar os 5 passos, tá? Uma delas é o seguinte, que o homem, ele precisa de um tempo na dele. Muitas pessoas usam nomes diferentes para isso. Tem gente que fala que ele precisa estar na caixa do nada, né? Mas enfim, o que você precisa saber é que sim, diferentemente de nós, o homem ele precisa de um tempo quieto na dele. Para recarregar a bateria, para pensar em coisas idiotas, para não pensar em nada, ok? Isso quer dizer que ele pode sair do trabalho e ficar sentado no sofá a noite inteira enquanto você cuida de todas as coisas da casa? Não, mas dá um tempo para ele, mulher. Nem sempre isso tem a ver com você. Porque quando o homem está lá, fazendo nada, simplesmente existindo, a mulher está lá pensando. Ai, ele faz isso porque não me ama mais. Ai, ele faz isso porque ele me ignora. E fica dando motivos, inventando motivos que muitas vezes estão só na sua cabeça. Então, não leve isso pro pessoal. Não pense que isso tem a ver com você, tem a ver com ele. Então, todo homem precisa, sim, de alguns minutinhos na dele, ok? E segundo, hoje em dia, o celular é algo que tomou muito parte do nosso cotidiano, da nossa rotina. E nós temos que usar isso a nosso favor e ter cuidado para que isso não roube o nosso tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos. É extremamente comum as pessoas se recolherem ao celular e se viciar nisso, porque tudo no aparelho, tudo nas redes sociais, tudo que existe aqui no celular, foi feito de uma maneira que vicia rapidinho. Então, se vocês não conversarem sobre isso e fazerem acordos, porque não é só conversar,
Todas as pessoas que passam pelo Casal Sem Crise, que é o programa que eu conduzo para restauração do casamento, aprendem ali como fazer acordos. Porque às vezes a gente fala, mas eu já conversei com ele sobre isso. Só que não fechou acordo nenhum. Foi lá, reclamou, disse, foi embora sem ter nada certo do que fazer a partir dali. Então é preciso sim conversar sobre o uso do celular com o seu marido, com os seus filhos, para decidir até que hora que vocês vão usar, como é que vocês vão fazer, se tem algum momento na rotina da casa que todo mundo vai deixar o celular de lado. Então é importante conversar e fazer acordos para que vocês não permitam que o celular roube tempo de qualidade com as pessoas que vocês amam. E dito isso, bora para a solução, que é aquilo que eu mais gosto. 5 passos simples para ele nunca mais te ignorar. Ó, fiz uma listinha aqui. Primeiro, você vai ficar surpresa com isso. Olha só. Todas as vezes que você perceber que o seu marido está te ignorando, você vai dar espaço para ele. Você não vai reclamar que ele está te ignorando. Você não vai paparicar ele para mostrar que ele precisa te dar atenção. Você vai dar espaço. Deixa ele lá, cuidando da vida dele. E nesse tempo que você está dando esse espaço para ele, nós vamos para os passos seguintes. Que é o quê? Quebre o padrão e alimente a sua individualidade. Ele não está lá cuidando da vida dele do jeito que ele quer, fazendo aquilo que ele gosta? Você vai fazer a mesma coisa, mulher. Para de correr atrás dele para ganhar atenção e direciona você a sua atenção para si mesma. Porque você está reclamando que ele não está te dando atenção, mas será que você está fazendo isso? Então, você vai quebrar o padrão é o quê? Fazer algo totalmente diferente do que ele está acostumado a ver você fazer. Quando você der esse espaço para ele, você não vai lá lavar aquele banheiro. Você vai lá, sei lá, fazer uma hidratação no seu cabelo, tomar um banho gostoso, vai convidar uma amiga para um café da tarde. Eu não sei o que você vai fazer, mas faça algo que seja bom para você. Que mostre para você mesma que você se dá valor, que você se dá a essa atenção. É muito comum a mulher ela se dedicar 100% para a família, para a casa e para o marido. Isso parece muito nobre, mas aonde está você nessa equação? As pessoas vão te dar valor quando você também se valorizar. Então cuide sim do seu lar, da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, mas cuide também de você. Nessas 24 horas do dia, encontre momentos para cuidar da sua saúde, da sua aparência, do seu lazer, do seu desenvolvimento pessoal. E principalmente, se esse homem está te ignorando, para de correr atrás dele e usa esse tempo para fazer isso. Ao quebrar o padrão e cuidar de você, da sua individualidade, isso já vai chamar a atenção dele. Ele vai falar assim, nossa, primeiro que essa mulher não está aqui buzinando na minha orelha. E agora tá lá, fazendo hidratação no cabelo, saiu com as amigas para tomar um café. O que está acontecendo com essa mulher? Ela tá diferente. E isso por si só já vai chamar a atenção dele para você. E o mais legal, você não está fazendo isso só por ele, está fazendo isso por você também. Bora pro passo seguinte? Número 3. No lugar da reclamação, faça um convite. Olha, imagina aí. O que dá mais vontade nesse homem de ficar ao seu lado? Você ficar na orelha dele. Ai, você não me dá atenção, você só fica nesse celular, você é muito egoísta, eu fico aqui sozinha, parece que eu tô lutando sozinha por esse casamento. Será que isso dá vontade nele de ficar ao seu lado? Imagina se você fizesse o seguinte. Meu amor, ontem eu fui tomar um café com a minha amiga numa padaria aqui pertinho, nova que abriu. Nossa, eu tava lá, mas eu pensei o quanto que seria gostoso ir lá com você e provar um negócio que eu sei que você adora. Vamos lá comigo hoje? Faça um convite, mostre que você está leve, que você está feliz e que você vai ser uma boa companhia para ele. Eu entendo que quando nós estamos magoadas, feridas, às vezes tem tanta coisa acontecendo que não dá vontade de ser assim, não é? Só que nós temos que ser inteligentes. Para resgatar um casamento que está em crise, você não pode usar as suas emoções para tomar as decisões. Você tem que ser estratégica, inteligente, para trazer esse homem, para resgatar o que tem de bom nesse casamento. E
E aí, quando vocês estiverem com a guarda abaixada, já mais calmos, vocês têm condições de sentar, conversar, fazer acordo sem brigar. Então, ao invés de reclamar dele estar te ignorando, faça um convite leve, agradável. E não precisa ser algo que você tenha que gastar dinheiro, não. Pode ser coisa boba, sabe? Pode chamar ele para sentar na varanda da sua casa para que ele conte sobre o dia dele e você o seu. Você pode aparecer enrolada na toalha e falar, olha, vamos tomar um banho comigo. Qualquer coisa para mostrar para ele que a sua companhia é boa para ele, para lembrar ele disso, porque às vezes no dia a dia a gente esquece, não é? Vamos lá? Quarto passo. Se isso não resolver, ou seja, você deu espaço para ele, quebrou o padrão e cuidou de você, ao invés de reclamar, você fez um convite leve e irresistível. Nada disso funcionou. Esse homem continua te ignorando. Essa é a hora aonde você senta e tem uma conversa difícil. E é aqui que a maioria das mulheres erra e erra muito feio. É preciso usar técnica para esse tipo de conversa, para que não vire briga e para que vocês saiam dela com acordos firmados. Essa é uma das partes do Casal Sem Crise 30. Vou falar aqui rapidamente para você, porque a intenção desse vídeo não é ficar fazendo propaganda. Mas eu tenho um programa de restauração do casamento em 30 dias. Ali, vocês dois têm um conteúdo separado para o homem e para a mulher, ensinando passo a passo para trazer segurança emocional, tanto para o parceiro como para si mesmo. E aprende a fazer os benditos acordos, a conversas difíceis. Porque tem coisas, é impossível, né, você restaurar um casamento sem ter conversas difíceis. Mas se você não sabe fazer isso, o que acontece? Vocês brigam, se afastam ainda mais e não resolvem aquilo que foram conversar. Então, essa também é uma parte importante do programa. E depois disso nós temos a reconquista, que é o resgate do prazer e da intimidade do casal. E tudo isso não é para você ficar em casa assistindo vídeos sozinhos, né? As pessoas que participam do Casal Sem Crise, elas têm sessões individuais comigo, tá? A gente fica aqui, ó, por videochamada, se você morar longe de mim, ou lá na clínica, se você morar perto. Mas como eu disse, o intuito desse vídeo não é fazer propaganda. Eu disse que seriam 5 passos, né? Mas são 4. Eu resumi os 5 em 4 aqui e deu certo. Então assim eu poupo o seu tempo. Mais importante do que você ter 2, 3, 4 ou 5 passos é você pegar esses que eu te passei e colocar em prática. Porque só saber, gente, não resolve a vida da gente. Saber muita gente já sabe. O negócio é conseguir controlar as emoções e agir com a consciência. Você vai sentir raiva, tristeza, tem hora que dá vontade de esganar. É importante você entender que isso é só um sentimento. Sente, tá tudo bem, não renegue seus sentimentos. Deixa ele ali, deixa ele existir pelo tempo necessário para você poder processar cada situação. Mas haja com a sua consciência, haja com inteligência, com estratégia. Porque o casamento ele vale a pena, você escolheu esse homem um dia. Então algo bom existe nele. Algo bom existe para ser resgatado. E se eu puder participar desse processo com você, conta comigo. Me segue para que você não perca nenhum vídeo. Aqui você tem o passo a passo para sair da crise e resgatar o que há de melhor no seu casamento. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!